o Estadão, um dos maiores jornais do país, detonou o Supremo pela regulação, ou melhor dizendo, pela censura nas redes. Ele afirmou: o STF instaurou o caos nas redes e mais, um sistema de censura. Isso é absolutamente histórico e imperdível, esse editorial. Gente, o Estadão já virou um verdadeiro meme nas redes sociais, porque um dia o Estadão tá lá fazendo editorial detonando o STF. No dia seguinte, ele faz um editorial elogiando o STF e diz que não tem ditadura de toga ou perseguição política nenhuma no Brasil. O advogado André Marcília já até apelidou o Estadão de Raquel e Ruth. Uma é a gêmea má, a vilã, e a outra é a gêmea inocente e boazinha. Outras pessoas estão dizendo que tem dias que o Estadão acorda como o Dr. Jekyll e tem dias que ele acorda como o Mr. Hyde. Aqueles personagens daquele livro clássico, O Médico e o Monstro. Pois bem, ontem, no sábado, foi o dia do Estadão acordar como Ruth, ou então como o Dr. Jekyll, porque ele simplesmente triturou o STF. Olha só esse editorial aqui, lembrando que editorial é a opinião do jornal como um todo. Supremo instaura terra sem lei na internet. Vejam como que eles estão invertendo. O STF dizia que a internet era terra sem lei. E o Estadão tá dizendo no texto dele, não só que era terra com lei, mas que agora o STF tá instaurando a era da terra sem lei na internet no Brasil. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar a porrada. E lá no final eu vou trazer pra vocês quais foram os outros dois grandes jornais que também se manifestaram aí. Quem se manifestou a favor e quem se manifestou contra a regulação das redes. Bora aqui pro texto, que começa falando da maioria formada no STF para regulamentar as redes sociais. Como sempre, os ministros discursaram em nome da democracia, mas ao substituir a lei pela vontade de togados e ao instituir um sistema de censura, presta atenção, sistema de censura privatizada, baseado em critérios nebulosos e voluntaristas, é exatamente essa democracia que estão dilapidando e com zelo quase missionário. Quanto tempo tem que eu falo isso aqui no canal, hein? Aqui nas redes sociais, nos meus artigos para a Gazeta do Povo, que o Supremo, no afã de proteger a democracia, é justamente quem está destruindo a democracia no Brasil. E agora até o Estadão, claro, no seu dia de Ruth, concorda. Amanhã ele vai acordar como Raquel e aí ele vai elogiar o STF. Mas bora aproveitar no bom dia, né? Enquanto dá. E agora, olha a avaliação aqui do Estadão sobre a regulação do STF, em que as plataformas vão ser responsabilizadas pelo conteúdo de terceiros que for postado nelas. Ou seja, vai ser responsabilizada a plataforma pelo conteúdo que qualquer pessoa vai lá e posta. Isso se o conteúdo não for derrubado logo depois de uma mera notificação sem decisão judicial. Ou seja, eu posto alguma coisa, vai lá um Zé, fala assim: Estadão, derruba isso aí porque isso aí tá ferindo o meu sentimento, isso é discurso de ódio, blá 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 blá. E aí a internet vai lá e tem que derrubar sem decisão judicial, senão ela vai ser responsabilizada se alguém achar que ela fez coisa errada. Se o judiciário depois achar que estava errado, ela vai ser responsabilizada. Olha aí, ó. Diante do risco de responsabilização, o que vai acontecer? É óbvio, gente. As plataformas não hesitarão em remover preventivamente qualquer conteúdo remotamente polêmico. E, como os ministros empregam critérios vaporosos, como desinformação, discurso de ódio ou ataques à democracia, qual vai ser o resultado, hein? É um sistema opaco, arbitrário e coator. Um regime em que calar é mais seguro do que arriscar para as plataformas. O que era para ser exceção vai se tornar regra. A consequência não será outra senão a paranoia e asfixia do debate público. Que porrada. Palmas pro Estadão por falar o óbvio, a verdade. Mas infelizmente só agora. Você que me acompanha aqui no canal, tem tanto tempo que você me ouve falando disso, não é? Conta aqui nos comentários, eu quero ver. Porque a grande imprensa brasileira inteira apoiou os abusos do STF. E agora, quando finalmente parece que a água tá batendo no pescoço, aí parece que eles acordaram. Mas o problema é que já tem até gente afogada aí nesse meio tempo. Que bom até que eles acordaram, né, gente? Mas foi tarde. Foi tarde e muita gente já tá sofrendo sem volta, tá afogada. Por conta dos panos que a imprensa passou pro STF. A Débora do Batom, por exemplo, ela já foi condenada definitivamente pelo STF. Em pouco tempo, o caso dela vai transitar em julgado e ela vai ter que voltar pra prisão pra cumprir uma pena de 14 anos. Isso é justo? É claro que não, isso é uma aberração. Olha só, e o Estadão reconheceu essa aberração aqui, ó. O Brasil torna-se, assim, uma aberração normativa. Aberração. O único país democrático onde as normas para a internet e até o órgão de fiscalização estão nascendo de sentenças judiciais. A internet nunca foi terra sem lei. Agora, será uma anarquia sem legislador, perpetuamente ameaçada por instituições draconianas de um tipo bastardo de soberano, o juízo legislador e censor. A liberdade, nesse arranjo, é pervertida em licença condicional, sempre à mercê do algoritmo nervoso e do ministro zeloso. E aí, gostaram? Algoritmo nervoso e ministro zeloso. Podiam ser mais francos, né? Podiam falar ministro abusador, autoritário, ministro censor. Aliás, será que esse meu conteúdo aqui vai sobreviver com essas minhas palavras? A gente vai descobrir com o tempo, quando as regras passarem a valer e um monte de gente começar a notificar as plataformas de que esse conteúdo aí é indevido. Gente, e a coisa tá tão feia, que até um veículo que você não vai acreditar foi contra a regulação que o STF fez. Super progressista que também foi contra a regulação das redes sociais. Folha de São Paulo. Supremo promove retrocesso da livre expressão na internet. Inacreditável.
A Folha elogiou o voto de quem? Do ministro André Mendonça. Que coisa mais inacreditável. Inacreditável. E sabe quem que apoiou o Supremo? O Globo, tá aí. Responsabilizar redes sociais por conteúdo é um avanço. Sim, o Globo é um grande avanço. É um grande avanço do regime chinês que Gilmar Mendes e outros ministros do STF tanto admiro. A regulação das redes sociais pelo STF, ou melhor, vamos falar em bom português aqui, a censura das redes sociais promovida pelo STF silencia a direita, os conservadores, os cristãos, os religiosos em geral e, em última análise, está pavimentando a eleição de Lula em 2026. E mais, eu vou provar pra você que a regulação das redes sociais pelo STF vai amordaçar você, vai prejudicar o debate público e vai piorar a sua, a minha, a nossa vida. Não é só discurso, gente, não é especulação. Eu vou mostrar pra vocês, vou provar que essa regulação tem consequências reais. Pessoal, eu prometi e aqui tá o vídeo em que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu na Europa depois que foi aprovada uma regulamentação das redes sociais que vai na mesma linha que o Supremo adotou agora aqui no Brasil. E lá me parece que é mais tênue a regulação, porque a inspiração aqui é chinesa. Lá tem regras legisladas, detalhadas, lá tem segurança jurídica. E aqui não. Aqui tem regras vagas, aqui tem arbitrariedade e aqui já tem censura instalada. Mas eu vou te mostrar mais do que isso. Eu vou mostrar como que é o regime chinês de censura que o ministro Gilmar Mendes e outros ministros do STF tanto admiram e que pode se tornar no médio ou longo prazo a nossa realidade aqui no Brasil ou algo parecido. Spoiler, gente, é apavorante. Dá uma olhadinha aí, ó. Gatunos do STF admiram censura chinesa. Gatunos aqui é uma referência ao fato de que o Gilmar Mendes disse que, olha, não importa a cor do gato, importa que pegue o rato. Por isso eles todos são admiradores do Xi Jinping, porque eles pegam os ratos, eles controlam, regulam as redes sociais aí com mãos de ferro. Eu já tinha adiantado pra vocês aqui no canal que lá na China existe o que é chamado de Grand Firewall, que é simplesmente a maior máquina de censura online do mundo, com uma inteligência artificial treinada pra localizar, identificar e banir mais de 130 mil palavras consideradas proibidas pelo regime chinês. A mesma coisa vai acabar acontecendo aqui no Brasil com essa nova regulamentação do STF, porque as plataformas elas não têm condições de analisar manualmente, individualmente os conteúdos ali. E por isso, uma lista de palavras-chave proibida também vai ter que ser criada, para que os conteúdos possam ser agressivamente removidos previamente por precaução, porque a última coisa que as plataformas vão querer é serem multadas ou responsabilizadas. Mas esse sistema, gente, ele pode evoluir para algo muito, muito pior do que isso. Olha aqui o que eu trouxe no meu artigo, o sistema chinês de crédito social. Tem bastante coisa aí no meu artigo que você vai curtir entrando lá na Gazeta, mas olha aqui, ó. Os cidadãos são classificados na China com base em sua conduta pública. Pessoas consideradas más cidadãs, como aquelas que criticam o governo chinês ou o ambiente online, perdem pontos e podem ser impedidas de viajar, de matricular os filhos em boas escolas ou então de conseguir bons empregos. E sim, fica ainda pior. A sua pontuação social pode afetar até a sua família, que pode ser punida mesmo que não concorde com as suas ações ou que sequer tenha relação com você. Qualquer semelhança aqui com o ministro Alexandre de Moraes bloqueando os perfis das redes sociais do filho e da mãe da deputada Carla Zambelli não é mera coincidência. É método. Trata-se da aplicação fiel dos métodos chineses que, como disseram os ministros do STF, são admirados por eles. Ah, Deltan, você tá exagerando. Isso aí nunca vai acontecer no Brasil. Gente, eu achava que nunca ia acontecer censura de perfis nas redes. Eu achava que nunca ia acontecer punição de gente sem prova individualizada da culpa. Eu achava que nunca ia acontecer o STF julgando em lote gente sem foro privilegiado. Eu achava que nunca ia acontecer perseguição política escancarada e a partir da mais alta corte. Eu achei que nunca ia acontecer Lula voltar à presidência. Pra mim, tudo isso é muito absurdo. O caminho do abismo sempre tem os primeiros passos. E essa adesão do STF sobre as redes me impactou demais. É algo inimaginável, porque a gente tinha que aprender com as lições da Europa, que eu vou mostrar pra você já já. Mas calma, gente. Que não é só essa a potencial consequência nefasta, não. Eu quero mostrar para você agora o que estudos recentes têm a dizer sobre esse tipo de regulação que o STF implementou, e agora eu vou falar de consequências reais e imediatas, não de consequências de médio ou longo prazo de onde a gente pode chegar. Vou falar agora do que é concreto, do que é real a partir da regulação do STF. Bora aqui voltar para o artigo comigo. Olha aqui. Um estudo da Universidade Americana de Vanderbilt mostrou o que aconteceu depois que a regulamentação das redes sociais impôs obrigações e multas às plataformas e redes sociais na Alemanha, França e Suécia. Tô falando de países altamente democráticos, berços aí da democracia mundial. Qual foi o resultado da regulação lá? O resultado foi um espanto. Entre 87,5% e 99,7% dos conteúdos removidos pelas plataformas eram legais. O percentual variou nessa faixa de acordo com o país e de acordo com as redes sociais, que foi mais uma rede social que foi pesquisada. Sim, gente, é isso mesmo que você leu. A moderação se tornou tão agressiva que as empresas apagaram conteúdos legítimos em massa só por precaução, já que a regulamentação previa multas milionárias em caso de descumprimento. Você consegue adivinhar aí qual que era o conteúdo apagado? Qual será, hein? O estudo fez comentários reais em redes sociais no
nos 3 países e depois chamou juristas e especialistas de cada lugar para avaliar o que foi apagado. Críticas a políticas de imigração, apoio a candidatos e ideias conservadoras, comentários religiosos e opiniões sobre vacinas. Podiam ser comentários críticos, polêmicos, mas eram legais e legítimos. Escorreu tudo pela vala comum da censura. E as plataformas sequer informaram a razão da remoção. Apenas indicavam violação das diretrizes. Sem transparência, sem chance real de apelação. Pois é, gente, é exatamente o que todo mundo suspeitava que aconteceria. Quem mais vai sofrer com essa regulamentação são as vozes conservadoras, cristãs, de direita, religiosas em geral, que vão ser vistas como ilegítimas, antidemocráticas, preconceituosas e vão ser derrubadas sem pena pelas plataformas. Gente, olha esse percentual aqui, olha esse percentual dos conteúdos que eram legais, ou seja, foram removidos conteúdos em massa, e esse conteúdo analisado, 87 a 99% analisando, era legal, legítimo, correto, não tinha nada de errado, e ainda assim o que aconteceu foi tudo derrubado, sem pena. Hoje mesmo eu fiz um outro vídeo em que eu mostrei a opinião do Estadão, que chamou o que o STF fez de instaurar o caos nas redes, e disse que instalou um sistema de censura privatizada. É isso aí, é censura privatizada, justamente porque as plataformas vão derrubar os conteúdos. E não se engane, basta ver que o PT, o PSOL, partidos comunistas, toda a esquerda quer a regulação das redes. Por que isso? Porque vozes conservadoras, cristãs de direita e religiosas são alijadas do debate público, porque eles vêm como adversários e vão ser alijadas do debate público. É claro que não totalmente, mas em tudo aquilo que for assunto controverso. Ou seja, essas vozes conservadoras, cristãs da direita, religiosas, elas vão ser enfraquecidas naquilo que mais importa para elas debater, porque são os pontos de fricção da sociedade. E isso prejudica o debate, prejudica o convencimento, prejudica a livre manifestação e a livre informação, prejudica a formação das nossas convicções de vida, cristãs, religiosas, conservadoras. Que sociedade democrática e plural que é essa? Eu respondo pra vocês. É aquela sociedade que tem uma cúpula de poder que quer enfraquecer a direita e eleger Lula em 2026. A censura e a mordaça da direita pavimentam a eleição de Lula.